Talvez o ponto turístico considerado mais indispensável pelos que visitam a capital do estado do Amapá seja o chamado Marco Zero da linha do Equador. Famosíssimo, se constitui na forma de um imponente obelisco que, para alguns, possui um estilo artístico militarizado demais, com sua linha vertical verde e amarela, que se completa no chão, se estendendo, como se fosse a própria sombra do obelisco. Visitando o local, não se pode esquecer de levar um ovo. A lenda é que você pode colocar o ovo em pé, equilibrado, estando ele exatamente na linha do equador terrestre, ali precisamente demarcada como parte do local. Algumas pessoas, graças à facilidade atual da tecnologia portátil, chegaram a se utilizar de aparelhos de GPS para se certificarem da exata localização onde o monumento se encontra. Para os mais exigentes, alguns guias de turismo locais recomendam visitar lá o obelisco no dia do equinócio, quando a sombra do sol está precisamente em cima da linha do Equador. A opinião científica se divide sobre se a física, com suas fórmulas, poderia explicar o motivo do ovo ficar equilibrado nesse ponto da Terra. Porém, alguns se valem da força de Coriolis, que ocorreria influenciando na rotação do planeta e que é comprovada facilmente. Se você estiver hospedado do lado ao sul da linha do Equador, lá na cidade, poderá observar em que direção o redemoinho de água da pia do banheiro do seu quarto gira. Permita-se então almoçar em algum restaurante que está do outro lado, está ao norte do Marco Zero. Num momento vá na pia do banheiro, você perceberá então que o redemoinho da pia terá sua rotação invertida se comparada ao que você viu ao sul, lá no seu quarto de hotel. Tudo graças à força de Coriolis. Mas estando no Marco Zero, dê uma esticada até o estádio Zerão, estádio de futebol, não distante dali. A linha do meio do campo também está exatamente sobre a linha do equador terrestre. Inusitado, não? Já passamos por pontos misteriosos do Amapá, que agradariam os que têm gosto, por exemplo, do paranormal, do fantasmagórico, e por algo mais cientificamente e emocionalmente mais ameno, como o obelisco que vimos. Para os que fazem o estilo mais arqueólogo e sonham em conhecer os vestígios de uma misteriosa humanidade sábia do passado, um ponto para a visitação lá no estado do Amapá é um curioso achado arqueológico. Acreditamos que nos próximos anos o estado do Amapá possa enfim passar a oferecer ao público geral a permissão de abrir para a visitação seus grandes sítios arqueológicos. Os mais recentes deles, e também talvez até o mais curioso, talvez seja o conjunto de megalitos encontrado em Caçuene, a 370 quilômetros de Macapá. De tão expressivo, chegou a ser comparado ao conjunto de megalitos ingleses lá de Stonehenge. Até o fechamento deste vídeo, o local ainda pode ser considerado inóspito demais, distante demais da capital do Amapá e sem condições de receber grupos de visitantes nas proximidades, típicos turistas. Enquanto para alguns mais acadêmicos, o local se mostra convidativo somente pela disposição das rochas. Para os mais espiritualistas, também a história de fantasmas. Sobretudo quando se comprovou que a estrutura milenar também servia para rituais fúnebres, tendo por sua vizinhança antiquíssimos cemitérios indígenas. O complexo
não é tão simples como se possa pensar à primeira vista. Ele, na verdade, é formado por cerca de 125 rochas distribuídas no topo de uma pequena colina. O círculo principal tem cerca de 30 metros de diâmetro, com algumas pedras possuindo altura de 4 metros. O destaque fica para um dos blocos que marcaria o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano através do Sol, que nesta data ficaria diretamente sobre o monólito, não formando então sua sombra, somente nessa data. Este é apenas um dos muitos sítios arqueológicos encontrados e estudados no território do Amapá, sendo inclusive alguns deles achados em plena capital, Macapá.